Cris para orar pela missionária Damares, né? Senhor Deus e meu Pai, Senhor aqui tua serva, Senhor será ministra da tua palavra de hoje. Pai, nossa oração é que teu Espírito Santo use ela mais uma vez nessa noite como teu instrumento para se chegar, Senhor, a tua palavra em nosso coração, na nossa mente, nosso entendimento. Pai, enquanto ela louva o Senhor com a tua palavra aqui, com a tua igreja, cuida de tudo aquilo, Senhor, que ela tem se preocupado. Nós colocamos, Senhor, as preocupações dela agora nas tuas mãos. Que o Senhor venha cuidar enquanto ela trabalha para o teu reino. É tudo isso que nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Glórias a Deus. Estou muito feliz por este convite. Amém? E vamos já entrar na palavra do Senhor para nós ganharmos tempo. Amém? Glória a Deus. Atos, capítulo 12, versículo 4. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Atos, capítulo 12, versículo 4. Aleluia. Glórias a Deus. Santo Deus. Aleluia. Quem é Deus como o nosso Deus? Poderoso, grande é o Shaddai, o Deus do impossível e ainda que invisível posso ver o teu agir. Criador dos céus, da terra e mar, te importa em me ajudar, me cerca a todo instante com seu cuidado e o teu poder. Não há outro igual a ti, Senhor. Antes que eu fale, tu já conheces meu clamor. Deus que responde, Deus que vê, Deus de milagres, eu posso crer no teu poder. E nós vamos aqui ler em Atos capítulo 12, versículo 4, o poder de Deus. Amém? Todos encontraram? A palavra do Senhor diz assim: e havendo prendido, o encerrou na prisão e entregando-o a 4 quaternos de soldados para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer nesta mesma noite, que estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo, o seguiu. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada
chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era, e diziam: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. Amém? Glórias a Deus. Vamos pedir para o Senhor falar conosco nessa noite. Senhor Jesus, aqui está a tua palavra, Senhor. A palavra não é minha, a palavra é tua, Senhor. Este povo é teu, ó Pai. E eu peço para que o Senhor venha falar, Senhor, com a tua igreja. Abra nossos ouvidos para nós ouvir a voz do Senhor, que eu diminua e o Senhor cresça. E tudo aquilo que impede a sua palavra ser pregada venha ser repreendido em teu nome, pois o teu nome há poder. Amém. Amém, igreja? Pode se sentar, glorificando ao Rei da Glória. Amém? Glórias a Deus. Nós estamos neste culto do círculo de oração, né? E no versículo 5 eu quero destacar o versículo que diz: mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Aleluia, contínua oração. Igreja, aleluia, eu vim nessa noite, aleluia, anunciar um Deus poderoso, um Deus, aleluia, que realiza o impossível, um Deus, aleluia, glórias a Deus, que tem, aleluia, nas tuas mãos todo o poder. Ele é o Deus do impossível, é o Deus, aleluia, maravilhoso. Ele é o Deus, aleluia, da misericórdia, o Deus fiel, o Deus que cura, o Deus, aleluia, todo poderoso, Deus que provê. Pedro, a palavra do Senhor diz que ele era um pescador. Pedro, aleluia, todos os dias ele acordava, ele consertava ali as suas redes, todos os dias ele ia ao mar para pescar, e isso era a vida de Pedro. A vida de Pedro era o serviço dele, aquela função ali de pescar aqueles peixes. E aqueles peixes que ele pescava, ele consumia e também vendia. Era isso que ele pensava, essa era a vida dele. Aleluia. Ele não servia a Deus, ele não fazia a obra de Deus, mas ele pensava nas coisas terrenas. E eu venho nessa noite perguntar para ti, aleluia, o que você tem pensado, o que você tem se dedicado, onde está o teu coração? O seu coração está nas coisas da terra ou nas coisas que há no céu? Aleluia, pois bem-aventurados são aqueles, aleluia, glórias a Deus, que pensa nas coisas de cima, que investe nas coisas de cima, nas coisas do alto, aleluia, onde nem a traça, nem a ferrugem consome, nem mina, ladrões, nem roubam ali. Aleluia, glórias a Deus. Mas Pedro não se dedicava para as coisas de cima, não se dedicava para aquele que é Criador dos céus e da terra, mas ele pensava somente nas coisas terrenas. Mas até ele ter um encontro com Jesus. Aleluias! Até Pedro, aleluia, ter um encontro com o Filho de Deus. Quando Jesus chegou até Pedro, ele tinha tido uma noite horrível, tantos problemas. Por quê? Porque aquela noite inteirinha ele não tinha pescado um peixe sequer. Pedro ficou a noite inteira, porque à noite o mar está calmo, os peixes fica mais fácil para entrar nas redes. Então ele ficou toda aquela noite. Quando amanheceu, ele estava ali nervoso, ele estava preocupado, ansioso, com estresse, deprimido. Tantas coisas passavam na cabeça de Pedro. E foi assim que ele encontrou Jesus. Jesus chegou até ele lá consertando as redes, pensando nos problemas, pensando nas dificuldades que ele passou naquela noite. Nenhum peixe ele tinha conseguido. Mas quando Jesus chegou até ele, disse: Pedro, vá ao mar e lança a tua rede. Pedro olhou para Jesus e falou: Jesus, mas eu fiquei a noite toda e não conseguimos nenhum peixe. Mas Jesus falou com tanta convicção, porque quando Jesus fala, aleluia, não há nada, aleluia, glórias a Deus, que não
não convence aquela pessoa que está ouvindo, porque ele fala com convicção. Aleluia. Aleluia, glórias a Deus. As palavras do Senhor é viva e eficaz, mais afiada e penetrante do que uma espada de 2 gumes. A palavra penetrou em Pedro e disse: mas como tu mandas, eu farei. E Jesus foi junto. Aleluia. Porque quando você está no problema, Jesus não te abandona. Jesus vai com você no barco. Aleluia. Pedro pegou todas aquelas redes, entrou no barco. Jesus entrou no barco e eles foram, aleluia, ao mar. Neste momento estava o sol escaldante, talvez até o mar agitado. E Pedro até pensou: mas como? Vai ter como? Mas quando Jesus está no barco, tem como sim. Glória a Deus. Aleluia. O nosso Deus é o Deus realizador do impossível. Igreja, quando ele estava ali naquele mar, pegou aquela rede e lançou. E veio tantos peixes. Aleluia, glórias a Deus, que ele tirava ali aqueles peixes ali daquela rede e colocava no barco. Mas o barco estava lotado, a sua rede estava lotada, de tal forma que ele começava a pedir ajuda para as pessoas, para ajudar, porque tantos peixes ali estavam com eles. Jesus realizou o impossível. Jesus modificou aquele quadro que ele estava de nervosismo, de preocupação, de aflição, em grande alegria, em fartura, em bonança e, acima de tudo, de fé. Ele olhou para Jesus, até mesmo temeu, porque ele viu que Jesus tinha poder. E Jesus disse: não temas, a partir de hoje você vai ser pescador de homens. Aleluia, glórias a Deus. Você, Pedro, não vai pensar mais nas coisas terrenas, mas nas coisas do alto, porque aonde estiver o teu coração, aí vai estar o teu tesouro. E o seu tesouro tem que estar lá. Aleluia. Talvez você entrou nessa noite, nessa igreja, com tantos problemas, com tantas dificuldades. Talvez essa noite você passou em claro, pensando: o que eu vou fazer? Qual vai ser a solução desta causa? Mas eu digo para ti: não temas, o Senhor está contigo. Glória a Deus. Talvez até hoje você não conseguiu nada, mas é por isso que Jesus te trouxe essa noite para dizer: não temas, a partir de hoje você vai conseguir, porque você não está sozinho, eu estou contigo no barco. Aleluia. Pedro, aleluia, começou a andar com Jesus. Pedro, aleluia, viu que Jesus conseguia, aleluia, ajudá-lo em tudo que ele precisava, que ele não precisava se preocupar com nada, apenas com o reino de Deus. Porque aqueles, aleluia, que colocam em primeiro lugar o reino de Deus, todas as coisas são acrescentadas. A palavra do Senhor diz, aleluia, que tudo é acrescentado para aquele que busca em primeiro lugar o reino de Deus. Eu te pergunto nessa noite: você tem buscado em primeiro lugar o reino de Deus? Aleluia a Deus. O que tem no teu coração? O que tem nos seus pensamentos? É o reino de Deus. É o reino de Deus, igreja. Oh, glórias a Deus. E Pedro estava tão feliz que era seguidor de Jesus. Ele estava muito feliz. Ele começava, creio eu, a andar até de cabeça erguida. Eu sou discípulo, eu sou apóstolo, eu sou seguidor de Jesus Cristo. Aleluia. Eu sou grande. Eu sou grande porque Jesus está comigo. Jesus está aqui. Louvado seja Deus. Só que Jesus, ele veio, aleluia, numa missão para morrer pela humanidade. De repente, Jesus é preso. Jesus é levado. Aleluia. E Pedro começa a olhar. Ah, Jesus foi preso. E as pessoas perguntaram: você o conhece? Ele disse: não, conheço não. Outra pessoa chegou: você é seguidor dele? Eu não. Seguidor não, mas eu nem ouvi, nunca conheci, não conheço, nunca vi essa pessoa. Então Jesus, ali preso, foi chicoteado, cuspido, aleluia, levou tapa no seu rosto, os seus braços, os seus pés, preso numa cruz. E Pedro covarde. Jesus pendurado no madeiro.
e depois colocado numa tumba. Nisso tudo, Pedro começou a chorar. Porque Pedro, provavelmente, ele ainda não era totalmente convertido. Ele estava convencido, porque tinha um cargo, porque Jesus estava perto dele. Naquele momento, quando ele viu, Jesus não está aqui, Jesus está na tumba. Ele começou a se quebrantar. Ele começou a chorar. Ele começou a lembrar tudo que Jesus fez. Jesus tinha feito aquela multiplicação de peixes. Jesus tinha curado a sogra dele. Jesus tinha, aleluia, glórias a Deus, entrado em sua casa. Tinha feito milagres ali dentro da sua casa, da sua família, dentro do seu povo. Quantos milagres, e ele pensando: eu sou covarde. Eu não vigiei, eu devia ter dito sim, eu o conheço, porque ele fez grandes coisas na minha vida. Eu pergunto nesta noite: você é agradecido tudo aquilo que Deus fez na tua vida? Eu creio que cada um que está aqui nesta noite tem um testemunho. Eu creio que cada um que está aqui, o Senhor fez algo na tua vida, porque Ele é maravilhoso e tudo que Ele faz é maravilhoso. A terra está cheia da glória dele. Oh, glória a Jesus! Ele é tremendo e poderoso. Aleluia. E o Senhor diz nesta noite: eu fiz grandes coisas na tua vida. Oh, aleluia. Você lembra de tudo isso que Ele fez na tua vida? Te livrando, te amando, te chamando, fazendo obras tanto na tua vida, tanto na tua casa, na tua família. Pedro estava assim, reconhecendo. De repente a porta se abre e entra Maria Madalena chorando e alegre, disse: Jesus ressuscitou, eu vi, eu cresci com ele. Pedro, quando ouviu isso, o quê? Ele ressuscitou. João ouviu também e falou: vamos lá, vamos correr lá no sepulcro. Quando ele vê ali o sepulcro, não estava Jesus. Aleluia, Jesus realmente tinha ressuscitado. A tumba estava vazia. Ele falou: Jesus ressuscitou. Mais adiante, aleluia, glórias a Deus, ele tem um encontro com Jesus. E Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, estou ressuscitado. Pedro já estava quebrantado, arrependido, ter dito que não o conhecia. Jesus disse assim: Pedro, tu me amas? E Pedro disse: amo. Aí Jesus perguntou mais uma vez: Pedro, tu me amas? E Pedro disse: amo. Mas Jesus perguntou mais uma vez: Pedro, tu me amas? Pedro se entristeceu e disse: eu amo, aleluia. Ele disse: então vai e apacenta as minhas ovelhas. Aleluia. Naquele momento, aleluia, Pedro realmente se converteu ao Senhor. Aleluia, não por causa de títulos, mas ele se converteu de todo o seu coração. Naquele momento, aleluia, o amor de Deus entrou, penetrou em seu coração. Naquele momento, aleluia, ele não negaria mais a Cristo, mas ele faria a vontade que Jesus queria que ele fizesse. Glória a Deus. E tu amas ao Senhor? Aleluia. Tu amas a Ele acima do seu cargo? Aleluia. Porque nós temos que ser verdadeiros adoradores, porque o Senhor está procurando, igreja. Ele não disse eu achei, ele disse eu estou procurando. Aleluia, os verdadeiros adoradores, que me adoram em espírito e verdade. Não adore a Ele porque você tem um cargo, mas adore porque você tem um Deus tremendo que morreu na cruz. Aleluia, por causa de você. Ele tem as suas mãos perfuradas, os seus pés perfurados, o seu lado perfurado por amor a ti. Ele te diz nesta noite: tu me amas? Tu me amas? Aleluia. É tempo da igreja amar a Ele acima de tudo, acima de todas as coisas. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Pois Ele te ama. E Ele ressuscitou porque Ele te ama. E Ele está preparando um lugar lá em cima porque Ele te ama. Ele escreveu o seu nome no livro da
porque Ele te ama, porque Ele quer você lá. Mas eu preciso ter amor por Ele. Oh, aleluia. Oh, glória a Jesus. Igreja, a partir dali, Pedro começou a fazer a obra de Deus. Ele fazia com tanta garra, com tanto amor, igreja, que multidões aceitavam a Cristo. Que multidões, aleluia, se rendiam aos pés, aleluia, de Jesus, aleluias. Pessoas declaravam: Pedro, assim como tu amas a Cristo, eu quero amar também. Foi um grande homem, porque ele amava a cada passo amando. Ele amava a todos. Ele levava o evangelho a todos. Naquela época, irmãos, os gentios, aleluia, não era pregado o evangelho. Ele foi lá, pregou para os gentios, batizou em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Ele não fazia acepção de pessoas, porque ele sabia em quem ele cria. E o Jesus tremendo, e o Jesus, aleluia, amoroso, que se entregou na cruz de braços abertos por amor. Havia um rei, o rei Herodes, que começou a ficar perturbado com isso. Ele via multidões andando na rua dizendo: só o Senhor é Deus, Jesus é o Messias, Jesus é o Cristo. Herodes via isso e falou assim: não, nós vamos ter que prender a Pedro. Vamos prender a Pedro. Não, Pedro está ganhando muitas pessoas para Jesus. Jesus já morreu e ele ainda fala de Jesus com tanto amor. As pessoas estão adorando a Cristo. Não, vamos prendê-lo. Pegaram Pedro e colocaram numa cadeia. E foi uma cadeia que tinha 3 portas. Tinha a porta de ferro, tinha depois a primeira, a segunda porta e depois tinha a terceira porta. Ainda Herodes colocou um soldado de um lado, outro soldado do outro e 2 para vigiar a porta. E ainda colocou, a palavra diz que era cadeias nas suas mãos. Mas, na linguagem de hoje, é algemas. Colocou 2 algemas. Pedro ali, algemado, preso. 4 soldados ali. Mas a palavra do Senhor diz que quando aqueles que tinham aceitado Jesus, aleluia, que tinham escutado, aleluia, a pregação de Pedro, ouviu que Pedro estava preso. A palavra do Senhor diz, onde nós lemos, diz assim: a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Oh, aleluia. Quando a igreja ficou sabendo, aqueles que tinham aceitado a Cristo ficou sabendo que Pedro estava preso, falou assim: ó, vamos se reunir e nós vamos orar. Aleluia, nós vamos orar, nós vamos buscar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Porque Jesus, ele tem o poder no céu, mas também tem poder na terra. Aleluia! Ele vai livrar Pedro de lá, ele vai tirar Pedro daquela prisão. É assim que a igreja cria. Aleluia! Eu quero, aleluia, perguntar: essa igreja crê? Crê em Jesus? Nós estamos aqui no culto de círculo de oração. Você tem estado aqui orando, crendo com fé, buscando, aleluia, suplicando, rogando ao Senhor, Rei dos Reis, o Deus Todo-Poderoso. Eu creio que essa igreja ora. Esses dias eu fui numa igreja que o pastor orou 2 minutos. 2 minutos ele orou e falou assim: pronto, já vou entrar no louvor. Mas eu creio que essa igreja é diferente. Eu creio que essa igreja ora. Eu creio que essa igreja, aleluia, levanta sua voz e fala com o Senhor. E eu creio que essa oração sobe como um cheiro suave até o trono do Senhor, porque Jesus está vivo. Ele ouve a oração, aleluia. Ele ouve, porque os seus ouvidos não estão abertados, os seus ouvidos não estão tocados, mas estão abertos para ouvir a oração do teu povo. Onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali ele está presente. Ele ouve a oração, ele ouve a súplica, ele ouve o clamor do seu povo. Buscar enquanto se pode encontrar. Buscar enquanto, aleluia, enquanto há tempo. Jesus, mesmo estando no céu, aleluia, sentado no trono, direita do Deus Pai, ele
Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Aleluia! Ele é o Deus que ouve e responde a oração do teu povo. Oh, glórias a Deus! A igreja estava orando. A igreja estava lá buscando. Jesus ouviu que estava falando. Jesus, Pedro estava na prisão. Jesus, creio eu, falou: anjo, vem aqui. Está vendo lá a igreja? A igreja está me chamando para mim ir e livrar Pedro daquela prisão. Ó, vai lá e tira Pedro. Aleluia, glórias a Deus. Olha o Deus que você serve. Aleluia, glórias a Deus. O único Deus que tem poder de enviar anjos para te ajudar. Glórias a Deus. Eu não sei o que você já passou na tua vida, mas talvez você passou por tantos lugares, por tantas situações, que você pensou: eu estou sozinha, não há ninguém por mim. Eu digo: Jesus envia anjos para te guardar. Mil cairão ao teu lado, 10 mil à tua direita, mas tu não serás atingido, porque Ele dá ordem ao teu respeito a anjos. Aleluia. E o anjo imediatamente, igreja, aleluia, foi até onde estava Pedro. Oh, glórias a Deus, porque o anjo é rapidinho. O anjo obedece. Oh, aleluia. Certa vez, igreja, não saiu da mensagem, mas certa vez eu estava orando. Eu estava em jejum e eu estava em campanha, né, de oração e jejum, e eu vi uma visão rápida. Eu vi que os anjos subiam e desciam rápido. Eles vinham na terra. Eu via como se eles fossem uma favela. Ia lá, fazia lá o que tinha que ter feito, né? Que ia fazer lá, que Jesus tinha pedido. E eles subiam rapidamente. E assim, o anjo vai rápido. Aleluia, glórias a Deus. Não demora. Sabe o que significa, igreja? Que a tua bênção não demora. Que a tua vitória não demora. Quando Jesus ordena, aleluia, é rápido. Aleluia, glórias a Deus. É na mesma hora. É na mesma hora. Oh, glória a Jesus. Aquele anjo na mesma hora, ele desceu ali naquela prisão, que deu um clarão ali naquela prisão. Pedro já estava sonolento, já estava dormindo. O anjo tocou nele e disse: Pedro, aleluia, levanta-te depressa. Pedro, quando olha, aleluia, viu o anjo, ele até pensou que estava tendo uma visão. Ele até pensou que não era real. Porque quantas vezes, igreja, nós oramos pedindo: Senhor, me dá vitória, me dá vitória. Quando chega a vitória, a gente se assusta. Pensa: nossa, mas será que é real? É para mim mesmo essa bênção? Pedro estava assim. Talvez Pedro estava até pensando: o que vai ser de mim? Mas de repente o anjo falou: não, estou delirando. Mas não, era real. Porque as coisas de Deus é real e verdadeira. O anjo disse: levanta-te depressa. Aleluia, glórias a Deus. E quando Pedro se levantou, aquelas algemas caíram imediatamente, porque o nosso Deus tem poder nos céus e na terra. Aleluia. Ele quebra o arco, ele corta a lança, então coloca os carros do inimigo no fogo. Aleluia, ele despedaça grilhões. Aleluia, o nosso Deus é poderoso. Aleluia. Oh, aleluia. Igreja, o anjo disse: cinge-te e ata tuas sandálias. Aleluia. Disse para ele: coloca suas sandálias, você vai andar a pé, vai andar descalço. Tem muito ainda para você fazer sobre essa terra. Aleluia. Pedro achava que talvez ia morrer, mas o anjo estava dizendo: coloca as tuas sandálias. É tempo de prosseguir, é tempo de continuar. Ainda não é o fim. Aleluias. Pedro colocou ali, aleluia, pegou a sua capa e seguiu. Aleluia. Talvez Pedro pensou: mas como que eu vou sair dessa prisão? Os guardas vão acordar, vai ser um alvoroço. Não. Aleluia, Jesus. Pedro se levantou, colocou as sandálias, colocou a sua capa e os guardas dormindo. Os inimigos ali não enxergaram, aleluia, porque isso é que Deus faz. Deus faz com que os seus inimigos não te enxerguem. Aleluia, glórias a Deus. Quando Deus quer abençoar, aleluia, Deus cega a
visões do teu inimigo. O diabo não te enxerga, o diabo nem consegue, aleluia, ver onde você está para impedir você conseguir a tua vitória, a tua libertação. Aleluia, glórias a Deus. Pedro estava vendo a sua libertação naquela noite, os inimigos não enxergaram. A primeira cadeia se abriu e Pedro andando. A segunda cadeia se abriu, mas tinha ainda a porta de ferro. Aleluia, glórias a Deus. A palavra do Senhor diz que essa porta de ferro se abriu sozinha. E Pedro pôde passar. Oh, aleluia! Ele pôde passar e sair para fora daquela prisão. Aleluia, glórias a Deus. Nessa noite, aleluia, o Senhor quer dizer: você vai ser livre. Você é livre. Aleluia, pelo poder que há no nome de Jesus, pelo poder que há nas mãos de Jesus. Aleluia, Deus tem todo o domínio em suas mãos. Ele tem as chaves da morte do inferno. Ele é o Deus que tem a chave, aleluia, da porta. E quando Ele abre, ninguém fecha. Quando Ele fecha, ninguém abre. Aleluia, glórias a Deus. Esse é o Deus maravilhoso que abre as portas das prisões. Pedro saiu daquela prisão. E a igreja continuava orando. A igreja continuava ali clamando. Aleluia. Pedro bate na porta e começa a chamar. Uma jovem ali chegou e ouviu atrás da porta que Pedro estava chamando. Em vez dela abrir, ela voltou para a igreja e disse: olha, Pedro está na porta. Aí a igreja: Pedro está na porta? Nós acabamos de começar a orar neste momento, mas Jesus já deu a vitória? Não é possível. Não é possível. Aleluia. Mas Pedro continuava batendo. A palavra do Senhor diz, aleluia, diz assim: mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. Aleluia. É isso que Deus vai fazer na tua vida. Pessoas vão se espantar quando te ver, mas não de medo, mas assim, de pensar: Deus estava na vida dele, Deus estava na vida. Aleluia. Pessoas, aleluia, que te viram, aleluia, e talvez até diziam: para essa pessoa não tem mais jeito, para essa pessoa, aleluia, acabou. Eu digo: para você tem jeito, porque essa é a palavra desta noite. Deus vai abrir cadeias, Deus vai despedaçar grilhões, Deus vai trazer libertação, porque Ele te ama. Aleluia. Feche as suas sandálias, levanta depressa, porque não é tempo de estacionar, não é tempo de parar, é tempo de prosseguir, é tempo de caminhar até a Nova Jerusalém. Aleluia, glórias a Deus. Aqui você está peregrinando, mas a tua chegada é lá. E na Nova Jerusalém onde está Jesus. Se Jesus disse para você fazer algo, faça. Se Jesus dizer, aleluia, continua, você continua. Se Jesus falar: olha, vai para a direita, você vai. Aleluia. Se Jesus, aleluia, pedir para você fazer algo, faça. Não negue a Cristo. Aleluia. Pois, aleluia, Ele te ama. Ele te pergunta nessa noite: tu me amas? Porque eu sou Deus que quebra o arco e corta a lança, que abre cadeias e te liberta, porque te amo. Amém? Aleluia, glórias a Deus. Conta rapidinho o meu testemunho, a hora já se foi. Mas o poder da oração, igreja, é tremendo. O poder da oração, aleluia, faz tudo isto. Enquanto a igreja orava, Jesus trabalhava. Enquanto havia ali joelhos no chão, Jesus estava, aleluia, dando a vitória. Quando a minha mãe estava grávida de mim, igreja, ela já tinha tido a minha irmã, tinha dado tudo certo o parto. Mas quando ela ficou grávida de mim, aleluia, glórias a Deus, ela foi fazer ali os exames, foi diagnosticado que eu iria nascer defeituosa. Ou eu não ia ter as pernas, os braços, algum membro, algo eu não iria ter. A minha mãe desesperada com aquele diagnóstico ali, aleluia, nas mãos. Ela poderia ter abortado, poderia fazer
tantas coisas, mas ela pensou. Aleluia, glórias a Deus. Eu conheço o Deus, Criador dos céus e da terra. Ele enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu vou orar para Ele e eu creio que Jesus vai poder curar a minha filha do ventre. Aleluia, pois Ele é o Deus que forma dentro do ventre e Ele pode formar a minha filha perfeita. Ela foi e orou ao Senhor e disse: Jesus, se o Senhor fazer a minha filha nascer perfeita, eu vou colocar nela um nome bíblico e vou entregá-la para o Senhor, para ela fazer a tua obra. Eu te pergunto, igreja, Jesus não ouviu essa oração? Eu digo que ouviu. Pois o céu pode ser, aleluia. Oh, glórias a Deus, o céu pode ser, aleluia, muito alto. Aleluia, mas o nosso Deus é grande. Nosso Deus é onipotente, onisciente. Ele ouve a oração, Ele ouve lágrimas. Aleluia, eu digo para ti com convicção, nenhuma oração não é ouvida. Todas as orações são ouvidas, todas. Mesmo feito em lágrimas, mesmo feito até dentro de um ventre de uma baleia, Ele está ouvindo, pois não há nada que impeça, aleluia, uma oração chegar aos ouvidos do Senhor. Aleluia! E ali passou aqueles meses, querendo ou não, foi uma tortura. Imagine você com uma criança defeituosa dentro do ventre e você tendo a fé em Jesus, mas você sabendo que está ali no seu ventre, com um diagnóstico na sua mão, dizendo que está faltando ali, glórias a Deus, os membros da tua filha. Passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Quando ela foi dar a luz ali, aleluias, ela perguntou: ela é perfeita, ela tem os braços, ela tem as pernas, aleluia, glórias a Deus. E ali a enfermeira, os médicos disse: ela está perfeita. Ela disse: para a glória de Deus, aleluia. E ali ela abriu a Bíblia, igreja. Ela foi para onde eu abri, vai ser o nome dela. E ali estava escrito Damares, uma mulher que tinha se convertido com a pregação de Paulo. E aqui eu estou, aleluia, glórias a Deus, para dizer que este Deus, Ele é o Deus que realiza o impossível. Dizer para ti que este Deus é o Deus maravilhoso. E dizer para ti, aleluia, que eu tenho braços, eu tenho pernas. E eu tenho uma boca que adora o Senhor. Eu tenho mãos para adorar este Deus, aleluia. Então eu digo nesta noite, ore, clame ao Senhor, porque Ele ouve a tua oração. Aleluia, é Ele que envia a tua vitória. Ame aquele que te dá vitória. Busque aquele que te dá vitória. Hoje nós vemos tantas pessoas que querem só a vitória, mas não quer aquele que é o dono da vitória. Ame a Ele, porque Ele virá buscar todos os irmãos. Ele está, aleluia, para vir buscar este povo que ama Ele. Pode ter tantas situações, tantas coisas que sobrevêm, mas está adorando, está ali, aleluia, glórias a Deus, dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, aleluias. Eu quero que você fique de pé nesta noite, aleluia, glórias a Deus. E eu peço permissão ao pastor, aleluia, eu quero fazer uma oração. Eu quero que você coloque a mão no teu coração nesta noite, aleluia, glórias a Deus. Se você fez algo e você quer pedir perdão ao Senhor, peça perdão. O arrependimento é o primeiro passo para você, aleluia, abrir a presença do Senhor. Amém? Coloca a mão no teu coração e faça a oração. Senhor Jesus, aí está a tua igreja, aleluia, que ouviu a tua palavra. O Senhor é uma igreja amada e remida no teu sangue que te adora. Uma igreja amada e remida no teu sangue que te ama. Ai, Senhor, quebrantai corações esta noite. Quebrantai, Senhor, esses corações. O Senhor Deus que tira o coração de pedra e coloca o coração de carne, o coração amoroso, Pai. Perdoa pecados, quebra cadeias. Ai, Senhor, as cadeias do pecado, as cadeias, Senhor Jesus. Oh, meu Pai.
Você que quer aceitar a Jesus, coloca a mão no teu coração e repita essa oração comigo. Jesus, reconheço que o Senhor morreu em meu lugar. Estou arrependido dos meus pecados. Nesta hora, te aceito como meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. Enche-me com o teu Espírito Santo. Transforme o meu coração e esteja comigo todos os dias da minha vida. Faça essa oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.